Capítulo 13, Tudo de acordo com o plano. Parte 1. Quando abri os olhos, encontrei-me em um depósito sujo. A luz do sol entrava por uma janela com grades de ferro. Eu sentia dor, mas até onde sabia, nenhum de meus ossos estava quebrado, então murmurei um feitiço de cura para me recuperar. E lá vamos nós. Eu fiquei completamente recuperado. Minhas roupas sequer rasgaram. Isso estava indo conforme havia planejado. Meu plano para enganar a jovem senhora era exatamente o seguinte: passos. 1. Ir até uma loja de roupas da cidade com ela. 2. Deixar sua natureza feroz fazer seu trabalho e encaminhar tudo para que queira sair sozinha. 3. Pedir a Ghislaine para que a acompanhe, assim como de costume, e depois acidentalmente desviar o olhar por um segundo, permitindo que a jovem senhora fugisse. 4. Segui-la, mas fazer pouco caso sobre o que ela estivesse fazendo, já que não se importava comigo. 5. Eu seria tratado como um lacaio e seria arrastado para os limites da cidade, já que ela aparentemente tinha um enorme interesse nos aventureiros. 6. Esperar até que o conhecido da família Greirat aparecesse. 7. Deixar que nos nocauteassem, nos pegassem e nos confinassem em algum lugar da cidade vizinha. 8. Usar magia para encenar uma fuga. 9. Quando fugíssemos, diria que achava que estávamos na cidade vizinha. 10. Usaria o dinheiro que escondi em minha cueca para contratar uma diligência. 11. Chegaríamos em casa em total segurança e ficaria de queixo erguido enquanto educasse a jovem senhora. No momento, meu plano já tinha avançado até o passo 7 sem qualquer problema. Tudo o que faltava era usar minha magia, conhecimento, sabedoria e coragem para traçar uma fuga magnífica. Para tornar tudo mais realista, improvisaria um pouco. Fiquei até meio nervoso com o quão bem as coisas estavam indo. Entretanto, as coisas estavam um pouco diferentes do que eu havia planejado. O depósito estava todo empoeirado e, em um dos cantos, havia uma cadeira quebrada e uma armadura toda destruída e abandonada. Meu plano era ficar em um lugar um pouco mais limpo que esse. Por outro lado, concordamos em deixar tudo o mais realista possível, então isso devia ser inevitável. Ugh. A jovem senhora acordou alguns momentos depois. Ela abriu os olhos, não reconheceu o local e tentou ficar de pé. Mas, desde que suas mãos estavam atadas às costas, caiu e ficou se contorcendo como uma lagarta. Ela perdeu a calma no mesmo momento em que percebeu que não podia se mover. Mas que inferno é esse? Pare de brincar. Quem pensa que eu sou? Me desamarre agora mesmo. Sua voz soou insuportavelmente alta. Notei isso lá na mansão também. Ela realmente não tentou se conter nem em um lugar tão apertado. Pensei que talvez falasse alto por a mansão ser enorme, e que quisesse que todas as pessoas a ouvissem em todos os cantos da residência sempre que falasse. Mas não, ela era neta de seu avô. Saulus também era do tipo que gritava o tempo todo, mesmo quando falando com sua adorável neta, e ela devia ter visto como ele era capaz de intimidar Philip e todos os outros criados. Crianças gostam de imitar o que veem, principalmente quando é algo ruim ou errado. Cale a boca, sua pirralha estúpida. Um homem abriu a porta e entrou no depósito, provavelmente por causa dos gritos. Suas roupas eram todas esfarrapadas e um mau cheiro exalava dele. Sua cabeça era careca e também não tinha barba. Eu não ficaria surpreso se ele pegasse um cartão de visitas que dizia: "Olá, eu sou um bandido." Ótima escolha, pensei.
Agora ela nunca vai descobrir que organizamos isso tudo. Você fede. Não use chegar perto de mim. Que carniça! Quem diabos você pensa que eu sou? A qualquer momento, Ghislaine vai aparecer aqui e te cortar em dois, Uec. O som do tapão que ela levou foi bem alto. Um grito saiu de sua boca quando bateu na parede que estava mais atrás. Pirralha maldita! Pense antes de falar comigo, Ra. Já sabemos que você é neta do Lorde Suzerano. O homem não se segurou quando começou a bater na jovem senhora, cujas mãos ainda estavam amarradas. E isso está indo um pouco longe demais, não? E isso machuca. Pare, Gu. Pare, Ek. Pare com isso. Pu. Ele continuou chutando-a por algum tempo. Quando parou, cuspiu no rosto dela e olhou para mim. Virei minha cabeça, buscando evitar seu olhar, e um chute veio com tudo em direção ao meu rosto. Argue. Doeu. Podíamos até estar atuando, mas ele podia ter se segurado um pouco. Eu falei que era capaz de usar magia de cura, mas... Tisk. Isso é por ter olhado torto para mim. E depois saiu do cômodo. Eu podia ouvir algumas vozes além da porta. Calaram a boca. Sim? Você não matou eles, matou. Se estragar muito a mercadoria, ela pode acabar perdendo o valor. Havia algo de estranho na conversa. Era realista demais, o que seria bom, se fosse só ensinação. O problema era que não parecia ser. Talvez, só talvez, essa coisa fosse real. Oi. Tenho certeza que está tudo bem. No pior dos casos, deve dar certo enquanto tivermos o garoto. Nada bom? Depois que as vozes pararam, contei até 300, então queimei as cordas amarrando minhas mãos. Fui até onde a jovem senhora estava caída. Sangue escorria de seu nariz. Ela olhou para mim, totalmente inexpressiva, enquanto murmurava algo para si mesma. Notei que estava resmungando algo como: você não vai se safar dessa e vou contar para o meu avô, além de algumas outras coisas evidentemente perigosas, as quais eu não suportava ouvir. Por enquanto, precisava ao menos examinar seus ferimentos. Parece que doeu, já que ela levantou a cabeça e me encarou, revelando o medo evidente em seu olhar. Coloquei um dedo nos lábios e monitorei suas reações enquanto examinava. 2 de seus ossos estavam quebrados. Ó, deusa da maternal afeição, feche as feridas e restaure o vigor de seu corpo cura-x. Entoei o feitiço de cura de nível intermediário em voz baixa, restaurando o corpo da jovem senhora a um estado mais saudável. Infelizmente, apenas usar mais energia mágica não tornaria os feitiços de cura mais eficazes. Felizmente, o que fiz foi o bastante para ao menos curar suas feridas. Ela ficaria bem, desde que seus ossos se prendessem da maneira correta. Rein. A dor está. Ela olhou para o próprio corpo, intrigada. Sussurrei em seu ouvido. Fique quieta. Quebraram seus ossos, então usei magia de cura. Jovem senhora, parece que fomos sequestrados por pessoas que guardam rancor pelo Lorde Suzerano. Então. Ela não estava ouvindo. Ghislaine, socorro. Eles vão me matar. Me salve, agora. Seu berro ecoou por todo o depósito. Na mesma hora escondi a corda que amarrava minhas mãos sob minhas roupas,
corri para o canto em que estava antes e deixei minhas mãos entre as costas e a parede, fingindo que ainda estava preso. O poder da voz da jovem senhora foi o bastante para que o homem voltasse, e ele abriu a porta violentamente. Cala a boca! Desta vez, ele a chutou bem mais do que antes. Ela realmente não aprende, pensei. Sua merdinha, da próxima vez que gritar, você morre. E, claro, eu também levei um chute. Não fiz nada, então por que levei um chute? Que vontade de chorar, pensei ao voltar ao lado da jovem senhora. Gu, gu. Que problemático. Eu não tinha certeza se sua costela estava quebrada, mas ela estava vomitando sangue. Um de seus órgãos internos provavelmente foi furado. Seus braços e pernas também estavam quebrados. Não conhecia muitos tratamentos médicos, mas esses ferimentos pareciam graves o suficiente para que pudesse morrer se continuasse assim. Que esse poder divino seja de nutrição satisfatória, dando a quem perdeu suas forças a força para se reerguer cura. Por enquanto, decidi usar um feitiço de cura básico, só para prover uma ligeira recuperação. O sangue parou de escorrer por sua boca. Agora pelo menos não morreria, eu acho. Gu, ainda está doendo. Cure, logo. Não? Se eu te curar, ele vai vir te chutar de novo, não vai? Use sua própria magia. Não posso fazer isso. Poderia se tivesse aprendido. Com isso, fui até a entrada do lugar e pressionei meu ouvido na porta. Queria ouvir mais um pouco da conversa de nossos sequestradores. Isso era completamente diferente do meu plano. Não importa o motivo, foram longe demais. Então, vamos vender aqueles moleques. Não, vamos pedir um resgate por eles. Não vão nos caçar. Tanto faz. Se isso acontecer, podemos fugir para algum país vizinho. Então eles realmente pretendiam nos vender. Pensei que tínhamos confiado o esquema do sequestro a alguns conhecidos da família, mas no final das contas estávamos lidando com sequestradores reais. Gostaria de saber o que foi que deu de errado no plano. Foi o momento do sequestro. Ou Philip estava realmente tentando vender a própria filha? Não, essa segunda opção era improvável. Ah, certo. De qualquer forma, meu trabalho continuava sendo o mesmo. Isso significava que não tínhamos mais segurança alguma. Vamos conseguir mais dinheiro com um resgate do que com a venda, não é? Vamos decidir isso hoje à noite. Sim, venda ou resgate. Pareciam estar discordando sobre nos vender ou exigir um resgate para o Lorde Suzerano. De qualquer forma, decidiriam durante a noite. Teríamos que nos mover enquanto ainda havia luz do sol. Tudo bem. O que deveria fazer? Poderia destruir a porta e subjugar nossos sequestradores com magia. Se ela me visse derrotando os caras que a espancaram sem qualquer motivo, talvez a jovem senhora começasse a me respeitar. Não, isso era bem improvável. Ela era o tipo de pessoa que pensaria ser capaz de fazer o mesmo se não estivesse toda detonada. Além disso, essas ações só serviriam para mostrar que a violência também alcança resultados. Precisava ensiná-la que a violência não leva a nada, caso contrário continuaria me socando sempre. Não queria que ela sentisse que isso era o mesmo que ter poder. Também não havia garantia de que poderia derrotar os sequestradores, percebi. Se eles fossem tão fortes quanto Paul ou Ghislaine, tinha certeza de que seria derrotado. E se eu fosse derrotado, definitivamente estaríamos mortos.
Certo, então vamos sair daqui sem mexer com eles. Olhei para trás, querendo verificar a situação da jovem senhora. Nossa! Ela estava olhando para mim com olhos cheios de raiva. Uau! Hora de colocar o plano em ação. Primeiro, usei magia de terra e fogo para tampar as rachaduras da porta. Derreti a maçaneta para que não pudesse ser girada. Agora era apenas uma porta que não poderia ser aberta. Claro, isso não significaria nada se a arrombassem. Ainda assim, compraria algum tempo. Em seguida, a janela. Era só um buraquinho com algumas barras de metal. Considerei focar minha magia de fogo em um único ponto para derreter o ferro, mas isso exigiria temperaturas altas demais, então não seria algo prático. No final, usei magia de água para afrouxar os tijolos ao redor das barras. Uma vez que as removi com sucesso, o que sobrou foi um buraco grande o suficiente para uma criança passar. Agora já tínhamos uma rota de fuga.